Olá, tudo bem? Pessoal do oitavo ano, como é que vocês estão? Espero que bem, espero que estejam se cuidando aí. Vamos lá para a nossa aula de história, já sabe, pega o seu caderno, pega lá o marca-texto, chama o irmão, vamos assistir essa aula. E aí, gente, antes da gente começar, vamos dar uma lembrada nos recados de sempre. Se você tem acesso ao Classroom, entra lá no link, faz a sua chamada e se você está pegando as atividades na escola, lembre que tem que fazer e levá-las novamente lá no dia que você combinou com o seu pedagogo, com a sua pedagoga. Beleza? Vamos lá para a aula então? Galera, eu lembro que eu vi com vocês aqui algumas questões que a gente já estava vendo sobre a América Espanhola. Eu comentei na aula passada que nós iríamos hoje ver sobre os povos africanos, né? E aí, como objetivo, a gente tem aqui analisar as características dos reflexos dos processos de independência nas Américas Espanhola para os povos africanos. E também compreender como as lutas de emancipação proporcionaram a construção da identidade cultural das nações americanas. Então, lembrando sempre, a gente pode até ter uma divisão social, mas todos fazem parte, né, dessa sociabilidade, né, dessa questão social. Então, isso você vai ver mais para frente, inclusive no próximo século, né, que você vai estudar, que é o século XX, você vai analisar que a questão nacional se torna muito importante. Mas para isso, você precisa ter essa aula para ver a base de como ela começou. Então, na última aula eu vi com vocês os reflexos dos processos de dependência na América para os povos originários e como as lutas de emancipação proporcionaram essa construção da identidade cultural desses povos. E na aula de hoje a gente já começa pensando um pouco diferente. Como estava a situação dos africanos e seus descendentes que viviam nesses países, né, nos novos países. Nós vimos na aula passada que os povos originários foram excluídos, né, e foram excluídos porque moravam lá, mas ficavam tendo que pagar impostos e o seu trabalho, que antes era obrigatório, virou um trabalho assalariado. Mas e para os povos africanos? Povos que vieram, né, de uma forma não voluntária, ou seja, não vieram para a América porque queriam estar na América. Como que ficou a situação deles? E aí, gente, antes da gente debater um pouco mais sobre isso, vamos dar uma olhada aqui em uma questão muito interessante. Dá uma olhada no mapa, eu tenho aqui as datas de independência dos países americanos e do lado eu tenho uma tabela que está mostrando aqui quando que a abolição da escravidão foi tida, né? Ou seja, quando eu tenho a independência e como que de fato essas populações foram de fato libertas. Conseguiu compreender e comparar? Pensa bem, vamos dar uma olhada aqui no caso brasileiro, isso vai ser uma aula aí mais para frente, mas vamos dar uma olhada. O Brasil teve a independência em 1922, mas a alforria, ou seja, a libertação legal, né, do trabalho africano foi só em 1888. E aí, para pensar, se eu tenho lá povos que eram tratados, né, como mão de obra escrava, por que quando eles estavam lá lutando, vamos lembrar lá do Simão Bolívar, que falava lá, olha, se você aqui é um escravo, mas você quer estar junto nas lutas de independência, podemos até ver da sua libertação desse escravo. Mas e depois do processo de dependência, ele ainda, né, mantinha-se como um escravo. Então, imagina só, né, será que essa questão da liberdade vai ser passada para os povos africanos? As independências na América significaram liberdade para todas e todos? Evidentemente que não. Você viu com os povos originários e aqui não muda muita coisa. Ou melhor, é um pouco pior a situação. Você tem aqui, né, uma Constituição da América Espanhola, vamos lembrar sempre, então eu tenho lá a elite, a maioria da população era composta então por povos originários, mestiços e afrodescendentes. Trouxe de novo essa tabela até você memorizar e aí chama atenção a esse 1 milhão de populações negras, populações de origem africana. Não é
pouca coisa, é muita gente vindo trabalhar aqui. E aí, gente, como é que eles vieram para cá? Essa questão interessante, como é que eles estavam aqui? Como é que eles chegaram? Tá? Não esqueça, esse é o conteúdo também que você viu lá no 7º ano, mas é importante para você observar. A questão se dava através do comércio de escravos, né, que também pode ser chamado, né, de Maafa, lá na língua Suali. E também ficou conhecido, né, uma nova historiografia, ela vai chamar isso de Holocausto Africano, Holocausto da Escravidão. Esse termo holocausto, você vai ver só mais lá no 9º ano, mas você já tem uma ideia sobre o que é quando você tem o extermínio de pessoas, né? Quando você tem o assassinato de pessoas. Evidentemente que aqui a gente está falando de algo até mais cruel, porque eu estou colocando o comércio dessas pessoas, eu estou falando de um trabalho obrigatório e de tortura e de tudo mais, né, agregado a isso. Essa frase aqui, né, essa imagem que você tem, você observa que a pessoa é tratada como uma mercadoria, inspeção e venda de um escravo africano. Antes da gente continuar, vamos lá para o primeiro exercício? Então, o que foi o chamado Holocausto Africano? Com vocês.
E aí, galera, como é que foram? Conseguiram? Vamos lá então. O que foi o chamado Holocausto Africano? Letra A. Morte e escravidão de judeus que habitavam a região da África. Nossa, nada a ver com o nosso assunto aqui. Letra B. Escravidão de povos africanos no próprio território das nações africanas. Cuidado com essa questão, há muito debate sobre isso. Existia sim escravidão e venda de escravos lá no continente africano, porém em outro contexto, não era um contexto racial e também não era um contexto que visava o lucro extremo, né? Era uma questão muito de briga entre povos e culturas, no sentido de que a população inimiga, né, é tida ali como capturada e esses capturados passam a ser escravos. Então, cuidado com essas afirmações. Letra C, comércio e escravidão de habitantes das nações africanas. Vamos deixar essa aqui um pouquinho para o lado, vou ler a letra D para a gente ver. Emigração de populações africanas para várias regiões do mundo. Nossa, isso daqui seria se eles quisessem, né, sair de lá espontaneamente, mas não foi o que aconteceu. Então, acertou quem marcou a letra C, comércio e escravidão de habitantes das nações africanas. Tranquilo essa? Vamos seguir adiante então, gente. Ó, quando a gente fala então em povos africanos nas nações recém-independentes, você tem que lembrar que eles foram escravizados e chegaram às Américas a partir do século XV, ou seja, muito antes das independências lá no século XVIII e XIX. Trabalhavam principalmente nas fazendas, né, no cacau, né, na questão ali de todas as monoculturas, né, que a América exportava. E aí, por que trabalhavam? Porque já faziam isso na África e foram trazidos como mão de obra para cá. Essas populações sobreviviam do trabalho forçado, mal remunerado e escravo. E quando a gente fala forçado, gente, imagine a humilhação. Eu costumo dizer sempre que assim, ó, imagine você, né, na sua casa, tranquilo, de repente você é sequestrado, levado para um outro lugar que você não conhece e forçado a trabalhar. Conseguiu pensar nessa situação, na humilhação que essas pessoas passavam? Então, se você conseguiu perceber, você vai entender o porquê que essas pessoas ficavam, né, e se revoltavam principalmente quanto a isso. Na hierarquia social, o indivíduo era visto segundo o seu maior e menor grau de semelhança física com o espanhol. Olha que coisa, os espanhóis eles começam a analisar a questão racial. Na verdade, né, lá no ensino médio você vai ver aí uma disciplina chamada sociologia que vai trabalhar com essa questão social e que vai analisar que a colonização, principalmente na América Espanhola, ela vai começar a definir questões raciais e analisar essas questões raciais como hierarquias. É como se eu falasse que existe uma raça superior e outras raças inferiores, o que é um tremendo absurdo, irracional e que deve ser combatido. Todo o racismo, todo o preconceito tido a isso é uma irracionalidade, ou seja, quando a gente entra numa questão de pura ignorância. E aí os espanhóis, eles tinham uma questão muito nítida sobre isso e passavam a discriminar os povos originários e com os povos africanos essa questão até se acentuava. Vamos para mais uma atividade? Qual era a parcela da população que trabalhava principalmente nas grandes plantações de cacau na Colômbia, Equador, Venezuela e Cuba? Com vocês.
E aí, galera, como é que foram? Essa estava um pouco mais fácil, né? Então, questão correta, questão letra E, africanos escravizados. Não esqueça, tá? Eles vão ser trazidos e vão ser bem vendidos, se é que eu posso falar essa expressão, mas eles vão ter bastante valor de lucro justamente porque tinham experiência lá na sua terra natal e aí passam a vir trabalhar na América, tanto na mineração como na agricultura. E aí, nós vamos ver aqui que essa população, ela vai, como eu estava comentando antes com vocês, a questão racial, ela vai ser vista, né, principalmente em questão de lucro. Para você ter uma ideia, não é também o assunto dessa aula, mas a gente tem que puxar lá, discutia-se inclusive se havia alma nos povos originários e nos povos africanos. É uma questão assim muito delicada, porque você imagina que algum indivíduo branco lá, espanhol ou português, passava a olhar os povos nativos, né, americanos ou os povos nativos africanos como indivíduos quase que animalizados. Então, essa é uma questão que ela entra, né, na colonização e eles acabam naturalizando o preconceito, né, naturalizando essa questão racial como uma questão natural de ser explorado. É nesse sentido que eu quero te dizer. É como se o fator da melanina, né, da pele da pessoa, significava que ela deveria ser explorada ou não. E aí, o sequestro das pessoas, olha essa imagem, né? Que imagem horrível, imagem em que as pessoas estão sendo amarradas, né? Pessoas estão sendo levadas aí à força, né, para essa comercialização. Aqui, uma representação inglesa, né, de um navio negreiro, como eles ficaram chamados, esses navios que transportavam essas pessoas, e aí, como se fossem caixas, elas deveriam ser melhor condicionadas, mas não no melhor de trazer um prazer nessa viagem, uma melhor adequação, não, mas a quantidade, né, onde cabia-se mais pessoas. Então, volto a falar para você só vai entender esse conteúdo se você tentar perceber a que situação essas pessoas passavam. E aí as populações, né, foram trazidas, né, nos porões desses navios, recebiam alimentação ou não até recebiam alimentação, não tinham condições adequadas, né, e chegaram às terras americanas e eram tratadas, né, como mera mercadoria. E lembrando que quando chegavam, o seu valor até tinha um diferencial. Se estavam doentes, valiam menos ou até nem eram, né, vendidos. Infelizmente, né, acabavam até sendo assassinados. E se, né, ainda tinham algum vigor físico, eram bem vendidas, né, tinham um valor maior. Aqui eu trago para vocês, tá, uma série de mapas para você observar, e eu presto atenção na questão do número, né, a quantidade de pessoas que vão ser trazidas para cá. Então aqui, para cá, para a América, né, eu tenho aqui o que a gente chama de diáspora africana. Diáspora é um termo que a história gosta de usar sempre que uma população tem que sair de algum lugar. No caso, a gente estuda esse termo lá com os judeus, quando eles foram obrigados a se retirar, né, ou fugir de alguma perseguição. A mesma coisa aqui, só que essa diáspora é um pouco forçada. Por quê? Lembre-se sempre, os africanos não queriam vir da forma que vieram. Então, vamos dar uma olhada lá. Ó. Século XV e XVI, eu tenho 400 mil pessoas vindo para a América. Lá pelo século XVII, olha esse número, 1.700.000, né? É muita gente vindo para cá. No século XVIII, esse número, então, aumenta muito, 7 milhões de africanos escravizados sendo trazidos para a América. E no século XIX, o número vai descer um pouco, mas ainda continua significativo, 1.900.000, quase 2 milhões aí de 2 milhões de pessoas. Por que vai mudar? Você vai ver nos conteúdos seguintes, né, a questão da redução, né, e do controle e também do combate, né, desse tráfico negreiro. Vamos para mais uma atividade e agora presta atenção que você vai ter que escrever um pouquinho. A partir do que estudamos, escreva as condições de transferência dos povos africanos para as Américas. Lembra dos outros slides?
Pensa bem e escreva.
E aí, pessoal, conseguiram tentar escrever alguma coisa? Faça esse exercício, tá? Faça, escreva no seu caderno aí e depois compare com o que a gente traz para vocês. Então vamos lá. Resposta esperada, vamos lá. Foram trazidos após o sequestro de comerciantes de escravos, colocados em porões de navios, não recebiam alimentação e nem tinham condições adequadas para o trajeto. Ao chegarem em terras americanas, eram tratados como mercadorias e comercializados de acordo com as suas condições físicas. É triste, bastante triste, humilhante essa situação e é por isso que esse tema ele é tão atual. Como assim, prof? Como é que um tema desse que aconteceu há tantos anos atrás é atual? Porque se você parar para pensar, só o fato da gente ter que debater isso já é uma questão atual. Porque senão a gente olharia para isso e falaria assim, ah não, isso é só no passado, o racismo não existe. E muito pelo contrário, você é um cara sintonizado, está vendo as manifestações que estão acontecendo, então esse é um tema que a gente tem que ver a origem histórica dele. E aqui é um dos exemplos dessa origem histórica. Então, quando a gente fala em escravidão, e por isso que é importante você anotar, eu gosto muito dessa frase do autor do teu livro didático aí, né? Enquanto durou a escravidão, houve resistência. Olha que frase bacana. Por que bacana? Porque aí você entende que aquela pessoa que veio, né, sequestrada, que estava lá sofrendo aquela tortura, ela não vai aceitar aquilo de forma tranquila, de forma passiva. Muito pelo contrário, ele resistiu, resistiu muito. Como? Ó, primeira questão, desobediência. Como assim desobedecer? Desobedecer é sinal de resistência? Claro, você faz muito bem isso em casa. E por quê? Porque você é contrário a alguma ordem. No caso deles aqui, desobedecer significava, né, você questionar, né, um pedido, questionar um cumprimento de um serviço. Uma outra forma que eles faziam era a fuga. Fugindo, às vezes, né, poderia ser bem-sucedido, né, poderia criar comunidades autônomas. No caso brasileiro, ficou muito conhecido o Quilombo de Palmares, né, onde Zumbi, um grande líder, sai e consegue fundar uma comunidade autônoma. Às vezes, essas fugas também tem que se analisar que essas fugas não davam muito certo. Então, essas pessoas eram extremamente perseguidas e, quando não assassinadas para servir de exemplo para os demais, elas eram até revendidas, né, para algum senhor que fosse um pouco mais rígido para que não deixasse essa pessoa fugir novamente. Outra questão que eu vou ver, inclusive, um exemplo logo mais com vocês, são as revoltas, os levantes, né, como a gente diz. A pessoa indignada com aquela condição vai se revoltar, vai se manifestar contrário. E uma das formas, e para mim a forma mais triste que se tem, né, de resistência, seria o suicídio. E aí você pensa, nossa, como isso, prof? Como é que ele vai fazer um ato contra a própria vida, né, como um ato de resistência? Sabe o que ele vai resistir? A essa condição que estava dada como certa até o final da vida dele. Então ele acha que, né, tirando a própria vida, ele vai acabar fazendo com que o seu senhor perca, né, a mercadoria ali que ele havia comprado. Uma forma terrível e também para você sentir que não era uma coisa passiva, não era uma coisa que era fácil para aquelas pessoas. Aqui trouxe, né, o grande líder Toussaint Louverture lá do Haiti, né? Ele sim, né, você viu já nas primeiras aulas com a professora Cibele, ele sim vai ser um marco na história, né, do mundo. Por quê? Porque foi a primeira manifestação de escravos e que gerou inclusive o processo de independência daquele país. Então, o que ele fez, e principalmente o exemplo que ele deixou, vai ameaçar, entre aspas, muitas elites espanholas, inclusive brasileiras, sobre a possibilidade de um escravo tomar a frente de algum processo histórico, né? Ou seja, ou melhor, né, tomar a frente daquele trabalho que eles estavam tendo. O haitianismo, como vai ficar conhecido, você já deve lembrar aí das outras aulas, né, é o medo, então, né, de levantes, escravos bem-sucedidos, como mover a luta pela liberdade lá na ilha do Haiti. Aqui também eu trago só um exemplo, não é um conteúdo que você tenha visto,
Mas também nós tivemos, lá em 1831, o Turner, né, a esquerda aqui, que vai ser uma grande rebelião que vai se efetivar e marcar a história dos Estados Unidos da América. Mais uma atividade para vocês e agora também de escrever. Vamos lá. Enquanto durou a escravidão, houve resistência? Quais foram as formas utilizadas pelas populações africanas para a resistência à escravidão? Escreve com calma e escreve bem. Com vocês agora.
E aí, pessoal, como foram? Difícil essa, né? Não difícil no sentido de saber, mas difícil de escrever uma coisa dessa. Lembre-se sempre, gente, a escravidão e todas as questões que envolvem o continente africano, que para nós é metade da população brasileira, meus caros. Nós que estamos aqui no sul, às vezes até esquecemos dessa questão. Olha que absurdo, né? O fato da gente achar natural isso. Então, se policie, né? Sempre que você ver essa questão ou qualquer questão que fale de história da África, temos sim que estudar e dar aquele devido respeito que damos dos outros conteúdos a esse também. Então vamos lá? Ó, o que eu coloquei aqui? Então, resposta, a escravidão não foi pacífica, nem foi aceita sem diversos tipos de resistência como a desobediência, fugas, levantes e até mesmo pelo suicídio. E lá no Classroom, se você tem acesso a ele, você também vai estar fazendo um exercício, não esse mesmo, mas muito parecido, tá? Para você analisar. Tranquilo? Bom, gente, quando a gente fala, né, então, como eu comentei com vocês, aqui um mapa somente, né, dos processos então de independência. Quando a gente fala de liberdade e liberdade dentro da lei, ela tem uma diferença. Nunca esqueça, tá? Quando eu falo de liberdade, né, dos povos, das nações americanas, né, das nações, principalmente das nações espanholas, eu tenho que lembrar que quem vai ficar com essa noção de liberdade é a elite. Tá? E não os demais povos. Mas nem por isso eles vão deixar de lutar. Então, as abolições da escravidão africana aconteceram em sua maioria a partir do século XIX, sendo a exceção o Haiti, 1793, né? O último país a decretar escravidão africana como ilegal foi o Brasil. Então aqui, perdão, só corrigindo aqui um mapa mostrando para vocês as datas de abolição, muito tempo depois dos processos de independência, muito tempo depois, né? E aí, como é que fica, professora? Fica ainda uma questão sobre isso? Claro que fica, gente, claro que fica. E aí eu trago para vocês, e também vai estar no material de apoio, né, o que nós ainda pensamos sobre, né, o que o mundo está pensando sobre. Trago aqui, né, uma fala do Ban Ki-moon, antigo secretário-geral das Nações Unidas. Observe o que ele fala. A população afrodescendente está entre as comunidades mais pobres e marginalizadas do mundo. Ela apresenta alto índice de mortalidade e mortes maternas, além de acesso limitado à educação de qualidade, serviços de saúde, moradia e seguridade social. Pode se deparar com discriminação no acesso à justiça e enfrenta índices de violência policial e filtragem racial alarmamente altos, muito altos. E aí você tem, né, uma consequência muito dura para a gente ver, né, nos dias que estão seguindo, quando eu tenho aqui, né, também do mesmo documento, racismo e discriminação racial contra a população afrodescendente, tem suas raízes nos abomináveis regimes de escravidão, no tráfico de escravos e no colonialismo. Hoje em dia, essas heranças são reforçadas pela discriminação interpessoal, institucional e estrutural e manifestam-se na desigualdade e marginalização em nível mundial. Lembra lá, gente, você aprendeu muita coisa na sua vida e ninguém nasce, né, racista, e também ninguém nasce um supremacista branco. A gente aprende essas coisas. Então, se você aprendeu de alguma forma na sua vida algum conceito errado, reaprenda o conceito certo, né? Reaprenda a respeitar as diferenças e a diversidade. Nós somos, né, uma população imensa e o bacana é você conviver com o diferente. Bom, gente, nessa aula então, eu vi com vocês as características dos reflexos e dos processos de independência na América Espanhola para os povos africanos, como, né, que essas lutas de emancipação proporcionaram a construção da identidade cultural das nações americanas e também a necessidade de manutenção e efetivação dos direitos dos afrodescendentes por toda a América. E principalmente esses dois últimos itens ainda estão em questão e que a gente precisa sempre estar discutindo. Obrigada a todos,
Fiquem bem e estudem.